Vamos orar então. Querido Pai, em nome de Yeshua, obrigado, Eterno, o Senhor sempre está conosco, todos os dias, nos livrando, nos fortalecendo. Obrigado pelo Shabat e eu peço a Ti em nome de Yeshua, para o Senhor abrir os nossos ouvidos e preparar os nossos corações agora, para desfrutarmos e retermos e também praticarmos os ensinamentos da Tua Palavra, que é Espírito e Vida. E agradecemos a Ti por esse momento, pelo estudo da Tua Palavra, em nome de Yeshua, Messias, amém, Baruch Hashem. Então nós chegamos na 50ª Parashá, com o nome Kitavô. Quando entrares, eu poderia falar assim, né? Quando entrares, quando você entrar, mas entrar aonde? Essa Parashá ela envolve o quê, né? É o momento da entrada na terra de Canaã. Então eles estavam num lugar chamado Moabe, a alguns passos da travessia do Rio Jordão, para literalmente entrarem na terra. Então é um momento assim histórico maravilhoso da Torá, porque a nova geração, não a primeira geração, a nova geração recebe a bênção de entrarem, eles entram na terra. E para entrar na terra tem alguns requisitos, assim como tem um requisito para nós entrarmos no reino. Um requisito bem maravilhoso, né? Bem profundo e maravilhoso, para nós colocarmos o pé no reino. E tem um outro segredo também, uma outra questão. Entrar é um assunto. Entrar é o item 1. O item 2 é você permanecer no reino. Então existem requisitos também de permanência nesse reino. E essa porção, ela fala de uma outra aliança. Vocês já ouviram falar nisso? Rocha, você acabou de falar ali no Mishberá, da aliança que o Eterno fez com o seu povo hebreu, com os filhos de Israel, no Monte Sinai, no Monte Horebe, com a revelação da Torá. Nós sabemos que a Torá é uma espécie de um contrato de casamento, né? Contrato de casamento entre Hashem e o seu povo. Muito bem. Todos lembram dessa aliança? Não tem quem não saiba dessa aliança. A menos que seja um ateu bem ateu roxo. Não? Milhares de pessoas, mesmo não sendo assim, não frequentando igreja nenhuma, elas sabem desse episódio. É histórico, né? Muito forte, né? Quem aqui de vocês sabia dessa outra aliança que é feita em Moabe? Moabe? A aliança que eu conheço da Torá foi feita em Horebe, no Sinai. Como agora uma aliança em Moabe? De onde que se tirou isso, Rocha? Que história é essa? Irmãos, vivendo e aprendendo, né? Então, por isso que nós estamos aqui para aprender, né? Tudo bem, Wesley? Tudo bem? Aconteceu algo maravilhoso com Wesley esses dias, né? Algo maravilhoso. Em tempo oportuno ele vai testemunhar. Irmãos, existe uma aliança que não é a outorga da Torá. Existe uma aliança que foi feita em Moabe, para entrar na terra. Parece um assunto totalmente novo, né? Vamos lá. As primícias da terra, item 1, resumo. Os dízimos, exortação à obediência, o terceiro discurso de Moshe, maldições do Monte Ebal, as bênçãos decorrentes da obediência, os castigos da desobediência, o quarto discurso de Moshe. Já falei o resumo. Esta Parashá se divide em duas partes. Primeira parte, declarações. Que um agricultor, após entregar um agricultor lá,
comum. Um judeu, né, que ele, após entregar as bicurim, as primícias, os primeiros frutos que ele colhe da terra, e primícias, dízimos ao templo. Ele entrega essas primícias e os dízimos ao templo. Então, da onde que a gente... Alguns irmãos me perguntaram quando vêm conversar comigo aqui, né? Por que a gente dizima? Por que a gente dá o dízimo? Qual que é o princípio disso? Aqui é um dos princípios. Fora... Lá, antes de existir o povo hebreu, antes de existir os levitas, antes de existir o povo hebreu, Avraham, o arameu, Avraham, devolveu o dízimo para Malquitzedek. Então, é algo muito sério e muito antigo, é tão forte que ele já existia antes do povo hebreu, antes da nação de Israel, antes da outorga da Torá, antes de tudo. É muito forte a questão do dízimo e muitos fazem pouco caso disso. É muito forte. O Roche está querendo que a gente dê o dízimo. Não é nada disso. Eu quero que a gente continue, que nós obedeçamos, que nós cumprimos, que cada um cumpra a Torá. Aqui não é uma empresa de lucratividade, né? Mas a gente tem que fazer o que a Torá diz para fazer. Muito bem, não é esse o tema agora aqui. O agricultor diz assim, ó, meu pai, qual pai? Ele é um judeu que está entrando ali, o momento dele devolver os dízimos e as primícias lá no templo. É um judeu. O que esse judeu faz? Qual que é a atitude dele? Ele chega assim arrogantemente, eu sou um judeu que agora estou devolvendo porque eu trabalhei muito, eu sou muito responsável, eu sou muito competente, trabalhei com o suor do meu rosto, estou devolvendo o dízimo. É assim que ele está agindo? Não. Conforme o livro de Atos, e Efésios 2, capítulo 2, não há diferença entre judeus, entre gentios, se não crerem e não obedecerem, não há diferença. Então, em qualquer situação, seja judeu, seja gentil, seja pobre, seja rico, seja gordo, seja magro, é necessário haver humildade. Qual que é a mensagem desse agricultor que diz assim, ó, meu pai Avraham era um arameu sírio. Poxa, de onde que você tirou isso? Eu sabia que era arameu. Mas de onde que você tirou sírio? Só porque o André e a Rose vêm aqui? Eu queria que o André e a Rose estivessem aqui agora, mas eles vão ouvir essa paraxá, que ele vai ficar muito feliz, o André e a Rose, de saberem disso. Porque Avraham, sabe de onde que vem Avraham, queridos? De um lugar chamado Harã. Vocês já ouviram falar Ur dos Caldeus? Esse Ur é um abreviado de Urkesh, também chamada de Tel Mozan, Urkesh. Então, Avraham foi um arameu de Urkesh na Síria. Harã era uma região que envolvia Turquia, Iraque e Síria, mas predominava a Síria. Harã. Inclusive, um detalhe muitíssimo importante, esse povo que vivia nessa região lá na Síria, eles eram semitas, eles eram descendentes de Shem. Por que o Eterno chama Avraham para participar da obra dele, para ser servo dele? Porque Avraham vem de Shem, irmãos.
vem da semente de Shem, o filho abençoado de Noé. Entenderam? E não só esse detalhe, o princípio da língua hebraica vem do aramaico. O hebraico é vamos dizer, é uma evolução do aramaico, o hebraico. E o aramaico vem de onde? De Aram. Desse lugar. Lá nesse lugar, eles falavam em aramaico. Eles eram semitas, eles eram shemitas. Eles vinham de Shem. Né? Então, um arameu provém da região conhecida como Arã, que se estende por partes da atual Síria, Turquia e Iraque. O termo arameu designava os habitantes desta região, sendo a Síria um centro importante dos antigos reinos arameus, como Arã, Damasco. Arã, Damasco, era que depois um centro tanto político, comercial muito forte, a cidade de Damasco, né? Então, qual que é a mensagem intrínseca aqui, irmãos? Por que ele disse, meu pai era um arameu, meu pai Abraão era um arameu, e nós fomos oprimidos no Egito, mas Hashem nos tirou de lá, nos levou para uma boa terra. Ele não fala numa conotação assim de prepotência, ele fala num coração humilde, dizendo assim, ó, eu não sou mais que ninguém. Tá? O povo hebreu, o povo judeu, o Estado de Israel, começou com um arameu sírio. Por quê? Mas ele foi fiel a Hashem. Hashem fez uma aliança muito forte com Abraão. Através de Abraão, da semente de Abraão, veio o povo judeu. Então esse negócio, e infelizmente existe esse conflito, né? Agora, pouco tempo atrás, Israel contra a Síria, é um absurdo, né? Uma coisa terrível, mas a origem do povo hebreu vem de lá. Vamos lá, vamos continuar aqui, senão o tempo... Hoje começou bem mais tarde a Parashá, 12:06 já. Vamos lá então. Ele expressa a sua gratidão e traz os bicurim primícias como sinal de que Hashem cumpriu sua promessa. Então, o fato de nós dizimarmos, entregarmos os primeiros frutos também, as primícias, bicurim, né? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, porque o Eterno nos dá tudo. Ele nos dá uma nação que hoje é lá o que planta dá frutos, né? Você planta e colhe, e etc. Mas o mais importante de tudo isso, ele nos dá um reino eterno, na visão espiritual. Ele nos dá um reino que não tem fim. Então, que preço a gente pagaria por isso? Ou algum homem teria dinheiro para pagar isso? Nunca teria, por mais que você multiplicasse o homem mais rico desse mundo por 1000, nunca ia pagar. É muito alto esse preço de um reino eterno, a gente viver para sempre, né? O Eterno só, ele pede que a gente obedeça devolvendo a 10ª parte, né? Então é muito bom. Imagine se o Eterno pedisse para a gente devolver 50% ou 70% ou 80%. Ele podia fazer isso? Claro que podia. Vamos lá então. Segunda declaração. Então, quando ele faz essa entrega, ele declara essas coisas, né? Ele declara humildemente que ele está ali porque que era um pai humilde, temente a Deus, né? Que esse pai não surgiu em Israel, surgiu lá na Síria. Quer dizer, ninguém é mais que ninguém. Segunda declaração, pela devolução dos dízimos. Veja, eu entreguei os dízimos para o levita. Aqui é uma subdivisão. Para quem que ele devolve os dízimos? Para o levita, para ele mesmo que come parte disso, e para os pobres. Então nós fazemos uma alusão desses 3 itens, né, hoje, para quem?
O pobre, o órfão e a viúva. Isso que é o foco hoje. Para quem que você vai... Você vai ajudar quem, né? Para quem que você vai devolver dízimo e praticar tzedaká? Pobre, órfão e viúva. Eles não estão mais em casa. Eu não entreguei a pessoas erradas e não comi quando estava impuro. Ele dizendo que ele fez a parte dele, que ele cumpriu a parte dele. Então, isso é bênção. Parte 2 da Paraxá, bênçãos e maldições. Há uma cerimônia em que metade do povo fica no Monte Gerizim e outra metade fica no Monte Ebal. Eles precisam se comprometer com essa aliança. Eu coloquei ali umas perguntinhas. Eles precisam se comprometer com essa aliança. O quê? Eu já falei disso para você no começo. A aliança em Moabe, além da aliança em Horebe, mais essa aliança em Moabe, Moabe, exatamente. Porque há muitos itens que não se devem fazer, conforme prescreve essa aliança, que vai do capítulo 27, do 16 a 26. São 12 itens que tem ali. Mas se você fizer, há maldição. Há muitos itens ali que não devem ser feitos, porém, se você fizer, há maldição. Mas se você não fizer essas coisas, você é abençoado. 27, 16 a 26. Não é uma eternidade de itens, são 12, né, se eu não me engano. Os filhos de Israel devem se comprometer com essa aliança. Essas duas declarações do agricultor se encaixam com as bênçãos e maldições e com a aliança. Então, aí que nós temos que fazer ligar os pontinhos. O que é essa atitude do agricultor, de devolução de primícias, de dízimos, tem a ver com as alianças? Já tem muito a ver. Quem prestou atenção, tem bastante a ver. Por quê? Porque, queira ou não, esse agricultor, ele agiu, como que ele agiu, esse agricultor? Ele estava no Espírito? Sim ou não? Ele estava no Espírito? Então, aí já é uma dica. Ele agiu com mansidão, com humildade, com simplicidade. Ele não agiu assim, né? Com o nariz empinado. Ele agiu assim, ó. Só faltou ele se prostrar assim nos pés do Senhor, assim, para falar essas palavras. Provavelmente ele fez isso. Era muito comum antigamente as pessoas se dobrarem assim na frente de uma outra autoridade, na frente de um sacerdote, na frente de uma pessoa que tem câncer, na frente das cãs. Hoje já viu, o negócio está bem diferente, né? Vamos lá. Então, há uma ligação? Sim, já percebemos que há uma ligação. Muito, muito legal. Que ele agiu com humildade, ele é como se ele tivesse ali, ele estava no Espírito. Então vemos que são duas alianças, uma em Horebe e outra aqui, nessa paraxá que estava em Moabe, Baruch Hashem. Deuteronômio 28, 69. Se alguém tem dúvida, de onde que o Roche tirou esse negócio da aliança? Será que ele só não está acrescentando essa palavra? Está escrito lá, ó. Deuteronômio 28, 69, que diz assim, ó: na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Uma aliança na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Esta aliança em Moabe contrasta com a aliança em Horebe, porque é uma aliança da entrada. Em Horebe, a aliança é o pacto, né? o contrato de casamento, vamos dizer assim. E ali
eram requisitos para você poder entrar na terra. É como, podemos fazer uma alusão à nova aliança em Yeshua, a qual possibilita o acesso ao reino celestial. Isso também eu já falei para vocês, né? Espera aí. Para nós entrarmos no reino, para nós sairmos do Egito e pisarmos no reino, sair do Egito e pisa no reino, se você não passar ali pelo uma experiência real com Yeshua e não for batizado, né, você não acessa, não tem como. Você tem que dizer sim para Yeshua. Se dizer sim, Yeshua, eu quero fazer um pacto com Hashem através de ti. Você é o único caminho. Você tem que ter essa certeza. Você não, mas será? Será? Não pode ter dúvida, né? Então, há os requisitos que nós vamos entender aqui para entrar na terra também, fisicamente falando. Muito interessante, irmãos. Mas qual é a natureza dessa aliança em Moabe? Qual que é a natureza dessa aliança aqui em Kitavô, em Moabe? Deuteronômio 27, 15 a 26 citam 12 itens que é preciso muito cuidado para não fazer caso contrário, maldições terríveis cairão sobre o povo. Mas, por acaso, há algo em comum entre os 12 itens? Há, nesses 12 itens, queridos, há uma palavra ou uma frase-chave. Não tem como não ver. Eu achei muito interessante. E daí eu fiquei um tempão tentando descobrir qual que era o sentido disso espiritual, né? Qual que era a razão? Daí eu fiquei lá insistindo, e fiquei mal, Às vezes você quer clarear as coisas, daí quando eu saí um pouco, que eu desliguei, saí da Sarel, fui lá para casa, daí dirigindo o Eterno me mostrou. Pum! Veio aquela. Para o Hashem! Dentro do carro. Não reparem que coisas de... Quem estuda a Torá é assim que acontece. Quem estuda a Torá sabe que é assim. Na hora que você menos espera, às vezes está lá escovando o dente, quando a tua mente está totalmente desligada, assim, você está relax daquele estudo. Daí o Eterno, pum, ele traz a revelação. Muito legal, muito legal. Então, qual que é a mensagem, então, em comum ali? Vamos lá, 27:15. Amaldiçoado aquele que faz qualquer imagem gravada ou fundida e erige em secreto Vesan Basater. E todo o povo dirá amém. Vocês observem que para cada verso desses 12 itens, o povo diz amém. O que significa isso? O povo diz amém. Para cada verso que vou citar aqui, o povo diz amém. Eles concordam. É como você dissesse assim, para nós adentrarmos no reino, em Yeshua, você não pode entrar assim, tem que ter uma sinceridade, uma transparência no teu coração e você, não, eu creio agora, eu entendi com os olhos espirituais que não há outro meio a não ser Yeshua. Você diz sim para Yeshua. Amém? Então eles dizem amém. Isto é a concordância para eles entrarem na terra, esse amém. Se eles não dissessem esse amém, eles não iam entrar nunca. Tudo depende do sim. Por isso que nós não somos robôs. O Eterno quer ouvir o nosso sim, queridos. Nós não podemos ficar calados. Verso seguinte: maldito seja aquele que desonra ou menospreza seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Eu coloquei uma observação aqui, ó. Olha o primeiro item lá. Vocês já mataram a charada? O primeiro item? Amaldiçoado aquele que faz qualquer imagem gravada ou fundida e erige em secreto. Erige em secreto. Ele está, a imagem lá, só que daí lá dentro do quarto dele, ele fecha a porta, ninguém está lá.
E daí ele vai lá se dobrar na frente da imagem, porque ele não quer que ninguém veja. O item 2, maldito seja aquele que desonra, menospreza seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. A desonra ao pai e à mãe geralmente acontece no privado, porque ele não quer tratar mal seu pai e sua mãe na frente dos outros, para ele não passar vergonha. Ele, na frente dos outros, ele quer ter a moral legal. Agora, quando só está ele lá com o pai e com a mãe, ele trata mal o pai e a mãe. E levanta a voz e pede para ficar quieto. Ele olha se não tem ninguém vendo. Outro versículo. Deuteronômio 27, 17. Maldito aquele que remover o limite para diminuir o terreno do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Esta ação de má fé é feita em secreto. Ele não vai ficar esperando lá, está passando um carro da polícia ali na rua. Ei, parem um pouquinho. Filmem aqui, por favor. Que eu vou mudar aqui a cerca, eu vou passar para cá para aumentar o meu terreno e diminuir o terreno dele. Filme isso aqui, por gentileza, e passe lá no jornal. Ele vai fazer isso? Ele vai de madrugada lá quietinho, sorrateiramente, porque pode ter o cachorro do vizinho. Ele vai bem quietinho, faz isso, ninguém viu, não tinha nenhum capataz ali para ver, do vizinho para ver, está feito, ninguém viu. Ele não vai perceber, ele só mudou 50 metros para lá. Fez em secreto. Versículo 18. Maldito aquele que fizer errar o cego no caminho. Bem, ele é cego, ele não vai ver mesmo. Se eu disser para ele, vai por aqui, fique bem certo que o caminho é por aqui, eu vou desviar você um pouquinho, você pode seguir nessa direção. Ele não está vendo, ele vai acreditar em você. E você pode conduzir o cego para o abismo. E ele se dá mal, e ele se acidentar ou morrer, além de cego, você vai causar um outro dano para ele, e como é que fica daí? Ele é cego e nunca vai saber que você o desencaminhou. Ele não viu que ele nem vai perceber que você fez mal para ele. Ele vai achar que aquele acidente aconteceu por acaso. 27 e 19. Maldito aquele que desviar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Tem juízes que estabelecem algumas normas, algumas leis, algumas coisas assim, fora dos padrões da Torá, que acontece muito por aí hoje em dia, sem falar da situação atual política do Brasil, né? Senão nós vamos ficar aqui uma semana falando. O juiz pode se safar, porque essas pessoas que são consideradas párias da sociedade, algumas pessoas, nunca viram, não conhecem aquele juiz, mas ele estabeleceu uma norma, uma lei, para aqueles que são considerados, isso que eu falei, esses párias da sociedade, que nem saberão quem fez aquilo com eles, aquele mal para eles. Foi uma coisa feita sorrateiramente, de má fé. E os próximos versos falam de relações sexuais ilícitas, por exemplo, verso 27, 21 a 23, que acontecem em secreto, alguns tipos de relações, né, sexuais que a Torá é totalmente contra, que são abominações, né, que são feitas também atrás dos bastidores. Só entre aquele homem ou outro homem, ou etc., ou um homem com uma mulher no caso de adultério, né? E eles tentam guardar segredo entre eles, e tem milhares de casos na sociedade, na alta sociedade, esse tipo de situação, que acontece em secreto, a mulher não sabe, e às vezes tem até acordo entre o homem com a mulher, fica secreto só entre eles, e eles aprontando um para o outro, mas mostrando para a sociedade que eles são um casal exemplar.
É terrível, irmãos, a situação no mundo hoje. É terrível. É terrível. E essas coisas acontecem em secreto, claro, uma hora vai vir à luz, né? Uma hora vai vir à luz. 27 e 24 fala de ferir seu companheiro em secreto. Por exemplo, bullying. É muito comum nas escolas jovens de mesma idade, um ser maior, outro ser um grandão, fortão, outro pequenininho, miudinho, tal do bullying. Não é bullying de pôr café. Homens de pôr café, bullying. E chega lá o grandão e tem no pequenininho. Isso é normal, né? Não era para ser normal, mas no geral. E daí por isso que muitos desde pequenininho treinam lá lutas marciais. Quando vier o grandão, pum, o pequenininho pega de surpresa e daí o grandão vai se queixar na diretoria que apanhou do pequenininho, né? Chama o pai e tal. Não, ele quebrou meu braço aqui. Mas, e você com esse tamanho deixou ele quebrar teu braço? Fala de suborno. Então, o que é o 27 e 25 fala de suborno, o que é acordado em segredo, em secreto, por trás dos bastidores. Isso acontece com grandes empresas e a questão política, né, de governos, empresas com empresas, corrupção, muitos orçamentos que deveriam ser feitos legalmente, geralmente, a grosso modo, as empresas usam fazer 3 orçamentos e desses 3 orçamentos pegar uma qualidade boa com um preço bom, né? Mas há muitos casos que há corrupção, há um acerto dentre esses 3 orçamentos para dar vantagem para a empresa. Então, é um suborno, né? Com regalias para quem concorda com isso aí. Esse que é o tal do suborno, que acontece secretamente também, por trás dos bastidores. Então, analisando todos esses casos aqui, não há nenhuma sombra de dúvida que a palavra-chave é secreto ou segredo ou por trás dos bastidores, e que a natureza secreta é a natureza secreta de toda essa transgressão aí. De todas essas transgressões, é a natureza secreta. Fechou, maravilha. Então, com tudo isso, deduzimos que o âmago da aliança em Moabe é uma questão mais profunda. É como se fosse uma operação pente fino da aliança feita em Horebe. Ela vai fundo. Ela vai fundo. Não fica assim na superfície. Claro, não estou dizendo que a aliança do Sinai é superficial, de jeito nenhum, mas ela se aprofunda mais ainda, né? Qual o sentido espiritual disso, irmãos? Eu achei tremendo, muito o que o Eterno mostrou, achei tremendo. Como a aliança em Moabe é uma aliança da entrada na terra prometida, às margens do Jordão, para que a nova geração dos filhos de Israel realmente entrassem e permanecessem na terra, eles tiveram que concordar com os termos dessa aliança, dizendo no final de cada verso, todo o povo dirá amém, e eles disseram amém. Houve uma concordância. Já falei isso para vocês. Da mesma forma que, para entrar no reino de Hashem, você primeiro precisa dizer amém, também já falei isso, para Yeshua. Primeiro você diz amém para Yeshua. Olha como é importante falar. Depois, você vai dizer amém publicamente no momento do batismo. Daí tem vários irmãos ao teu redor, como testemunhas, e você, o líder lá, o pastor, né, ele vai conduzir as palavras ali,
E vai dizer, você crê, né, vai repetir as palavras de Romanos 10 ali, que Yeshua foi morto, foi perseguido, que ele veio para te salvar, para nos salvar. Então ele vai repetir Romanos 10, vai dizer amém, amém, não tenho dúvidas, amém, eu creio em Yeshua. Ele vai falar, ele não vai ficar quieto. Um dos pontos do batismo é a pessoa falar, digamos, quase que o mais importante, né? Claro que ele vai descer as águas e subir as águas. Mas se ele não falar, não acontece o batismo. Ele tem que falar. Ele precisa falar, senão esse batismo é uma mentira. Ele tem que falar, para todos ouvirem. E dizendo, eu me aliancei, eu quero me aliançar com Yeshua para sempre. E para permanecer nele, precisamos nos purificar dos nossos pecados. Eu já falei isso, vamos lá. Porém, algumas vezes que pecamos, presta atenção aqui agora. Lembra que eu falei que essa aliança, veio a aliança de Oreb e agora vem a aliança de Moabe. O ponto forte da aliança de Moabe, irmãos, é não só adentrar no reino, como permanecer nele. Porque essa nova geração, eles entraram, mas não voltaram. Eles não passaram de novo pelo Jordão e saíram dele. Eles entraram e ficaram. E dali eles se multiplicaram, etc. Se sabe bem da história, né? Como eles disseram sim para a aliança, o Eterno acatou o sim deles. Esses requisitos, esses 12 itens, eles disseram sim. Nós vamos tomar cuidado com isso aí. Sabemos que não tomaram bem esse cuidado, né? Mas o que quer dizer que eles lá na frente não tomaram bem o cuidado? Ele quer dizer que mesmo quando nós adentramos no reino através de Yeshua, nós vacilamos, nós pecamos de novo. Embora nós crendo em Yeshua, por causa da natureza que nós herdamos de Adão, nós tropeçamos, nós pecamos e vacilamos. Mas o que é preciso para a gente se manter no reino, irmãos? Agora, aqui está, digamos, o ponto crucial, principal da manhã de hoje aqui. O que faz a gente permanecer no reino quando nós pecamos? Yeshua, amém? Mas não é bem esse o ponto. O que faz a gente permanecer no reino? Arrependimento. Deixa eu ver. Você enxergar o teu erro, Yeshua, eu pisei na bola feio, e você vai chorar, você vai se sentir mal, você vai se sentir angustiado, e daí o Yeshua aceita isso, ele vê que é sincero, e ele te renova, ele te lava. Essa que é a questão do segredo, irmãos. A gente não pode deixar segredos no nosso coração para a gente permanecer no reino. O Eterno, ele enxerga todos os cantinhos do nosso coração. Todos. Lá que ele... Não, mas esse aqui, eu passei a vassourinha ali, ele não vai ver, eu já limpei, mas ficou um resquício lá, e ele está vendo. E daí você não está em paz, mas no fundo você sabe que você não confessou bem direito aquilo. Esse que é o ponto, irmãos. Este é o ponto da manhã da paraxá de hoje, irmãos. A permanência nossa no reino. Se pecamos de forma secreta, oculta, por trás dos bastidores, e pensamos assim, no dia a dia a gente pensa assim, que isso não foi nada, eu fiz isso aqui, ninguém viu. Ninguém viu o que eu fiz, tranquilo, vou lá na congregação, abraço a irmã. Né? O Eterno viu. Por acaso alguém consegue colocar um tapume, um óculos, daqueles óculos que eles usam para solda, nos olhos de Hashem? Alguém consegue fazer isso, irmãos? O Eterno vê tudo. Tem anjos do Eterno chamados Ofanim.
Eles são rodas cheias de olhos. Rodas cheias de olhos, mas não olhos humanos. Olhos muito superiores à águia. Eles veem tudo no nosso coração, esses Ofanim. Se esses Ofanim vêm, imagine Hashem. Porém, só seremos verdadeiramente perdoados se confessarmos todos os nossos pecados, por mais ocultos que sejam. Só a verdade nos libertará, irmãos. Não tem outro caminho. Resumindo, aliança em Moabe, às margens do Jordão, implica em não praticar os 12 pecados secretos de Deuteronômio 27, que supostamente foram verbalizados no Monte Gerizim e Monte Ebal. Porém, se não cumprirem os termos da aliança, coisas muito ruins vão acontecer. Como está o tempo aqui? Perdoem a questão do tempo, que começou bem depois, né, para achar, quase 10 para meio-dia. Após 2/3, presta atenção aqui agora. Vocês viram nessa porção aquela quantidade de itens que fala de maldições, quando há um pecado com relação a esses 12 itens, há um monte, né? Eu estou sem a Bíblia aqui agora, mas eu já vou mostrar ali quais são os... Ali, ó, é o que declara os versos de Deuteronômio 28, 16 a 68. Olha a quantidade de versos que tem falando de maldições, né? As maldições que foram ditas aos filhos de Israel. Por causa de pecados, muitas maldições dessas aconteceram, né? Ainda acontecem, principalmente porque muitos a maioria não crê em Yeshua, né? Crendo em Yeshua muda completamente. Então, citadas coisas ruins, a Torá faz uma pausa. Eu quero chamar a atenção, eu não vou falar esses item por item, não temos tempo aqui, mas o que chamou a atenção no meio, um pouco mais da metade, digamos, se você pegar 2/3, você lê 2/3 da porção, de todos esses versos, de 16 a 68. Vai aparecer um verso ali que chama muito a atenção. Chama muito a atenção. É uma frase que surge do nada, assim, e diz assim, ó: porque você falou em servir a Hashem com alegria e bondade no coração, pela abundância de tudo. Alegria e bondade no coração, pela abundância de tudo. Espera aí, é como se fosse uma espécie de um oásis no deserto. Só bomba e palavras pesadas, de repente vem isso aqui. Como se fosse um rio, né, um lago, num desertão, você vê aquele lago, nossa, que maravilha, vou matar minha sede e vou mergulhar nesse lago, me refrescar, algo assim. Alegria e bondade no coração, pela abundância de tudo, né? Que está no versículo 47, 28 e 47. Em troca disso, servirás ao teu inimigo, que Hashem enviará contra ti. O que está realmente por trás desse alegria e bondade? Vocês lembram de a forma como o agricultor, dentro da terra de Canaã, quando ele devolveu as primícias e os dízimos, como que estava o coração dele? Coração tranquilo, pacífico, humilde, manso. Ele estava no Espírito. Então,
o que a Torá está querendo dizer? Ela está querendo unir a mensagem, embora tenha um batalhão de coisas ruins, mas se você tiver com o espírito daquele agricultor, você vai ficar fora dessas maldições. Você vai continuar nesse oásis, né? Então, o que é realmente alegria? Para realmente agradar a Hashem, precisamos servi-lo com alegria. Isso não vem do coração humano, não é essa alegria, pois a alegria de Hashem é a nossa força. Você já viu a alegria te deixar forte? A alegria te deixa alegre. Como assim? A alegria do Senhor é minha força. Deixa eu confessar uma coisa para vocês que eu falei para a Estela tomando café esses dias aí, quando eu estava estudando aqui. Estela, deixa eu confessar uma coisa aqui para você. A Sarel existe, eu estou aqui, sabe, a gente está na liderança, não estou falando isso. Você sabe que eu acho pó, né? Mas, por causa que agora que eu entendi o que é a alegria de Hashem. Porque ele me deixa forte. Ele só não me deixa alegre, ele me deixa forte. Baruch Hashem. Porque se fosse só alegre, quem sabe tinha acabado tudo. Mas ele cada manhã me fortalece para eu continuar. E eu confesso que eu queria desistir uns anos atrás. Eu queria chutar o balde. Os irmãos sabem do que eu estou falando aqui. O Eterno, a alegria do Eterno me fortaleceu, irmãos. A gente prevalecer. A alegria de Hashem é a nossa força. Alegria e bondade que Deuteronômio 28, 47 cita, são dons de Hashem, são frutos do Espírito, do Rua. Isso que ele está falando. Ele está unindo Yeshua com o estado de espírito que estava aquele agricultor, que estava no coração daquele agricultor. E essas duas palavras, alegria e bondade, são dois itens dos 9 frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, de Gálatas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alegria e bondade, fruto do Espírito. Alegria é um dos dons concedidos pelo Rua, Espírito, aqueles que aceitam Yeshua como Salvador e permitem que o Espírito habite em seus corações, o que transforma a vida do crente. O Salmo 122 diz assim: servi a Hashem com alegria e entrai diante dele com cânticos. Toda manhã aqui nós entramos na presença de Hashem com cânticos. A congregação Sarel começou porque antes havia um grupo de louvor chamado Grupo de Louvor Sarel. O princípio é o louvor. Para você entrar na presença do Senhor é o louvor. Não é uma emoção. Diferente da felicidade, que é uma emoção que pode ser efêmera. É isso que eu quis dizer para vocês. Essa alegria não é só algo que me deixa alegre. Não é uma emoção. É uma alegria espiritual, um estado mais profundo e duradouro que preenche o vazio espiritual. Mesmo em momentos tristes devemos perseverar, pois temos uma força, a alegria do Senhor que é a nossa força. E o Eterno diz: eu não permitirei que os teus pés vacilem, porque Ele é a nossa força, irmãos. Baruch Hashem por isso. Permanece em nós, a alegria do Espírito permanece em nós, mesmo quando não há motivos aparentes de estar alegre. Quando eu conversei com esse rapaz, com Wesley, esses dias, eu não estava bem. Eu estava, por algumas razões, eu estava angustiado, mas nós conversamos 2h30 e no final da conversa ele aceitou Yeshua. Você bate exatamente com o que está escrito aqui, permanece em nós mesmos quando não há motivos aparentes para estar alegre, pois ela habita dentro de nós. Para você, mesmo em momentos tristes,
Continue, persevere, caminhe, não pare, continua, o Eterno continua com você, comigo. Yeshua não mente. Tenho-vos dito isso. Palavras de Yeshua. Tenho-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, que a vossa alegria não seja só sentimento, que a vossa alegria seja a tua força. Fonte de força. A alegria que vem do Senhor é descrita como a força dos que o buscam, e essa alegria impulsiona o crente a permanecer firme nas promessas de Hashem, como mencionado em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Acho que é o último slide aqui agora. Então a pergunta, não tem nem o que pensar, né? As duas declarações do agricultor se encaixam com as bênçãos e maldições e com a aliança em Moabe? Tem alguma dúvida? Concluímos que sim, claro que sim. Ele demonstrou ali que ele estava no Espírito, esse agricultor. E a mensagem é, se você estiver no Espírito, se você estiver em Yeshua, irmãos, a notícia é boa. Todas aquelas maldições não nos atingirão, se nós estivermos no Espírito. Por isso que ela está em um oásis no deserto. É como se você daí permanecesse ali naquela água, e daí você vai olhar para os lados, cadê aquelas maldições? Sumiram, evaporaram. Porque nós estamos em Yeshua, e as trevas não prevalecerão sobre nós, sobre a igreja dele. Porque quando servimos a Hashem com alegria e bondade no coração, que são dons que vêm do Espírito, certamente não deixaremos de dizimar, de praticar a tzedakah, de obedecer a Torá, de ajudar o órfão, o pobre, a viúva, etc, etc. Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.